Salve, salve! Salve, salve! Oh, tinha conferido aqui, tá bom, tá bom. Vamos lá! Todas as quartas-feiras eu me disponho às 7 horas e 32 minutos da manhã a vir aqui responder perguntas de maneira aleatória. Essa vez, hoje eu não consegui entrar às 7h32 e aí eu coloquei um post falando que eu não iria... Coloquei um stories dizendo que eu não conseguiria entrar às 7h32, por quê? Porque começou as aulas das minhas filhas, e aí às 7h45 tinha uma live da minha filha mais velha, e por essa razão eu não consegui entrar às 7h32. Mas, semana que vem volta ao normal, às 7h32, quarta-feira, eu vou estar entrando, porque aí elas vão estar com aulas presenciais, se Deus quiser. Tá? Então, foi só essa semana aqui que eu não consegui entrar às 7h32. Peço desculpa se eventualmente alguém ficou esperando eu entrar às 7h32. Tentei colocar um post, tentei colocar os stories dizendo que não ia conseguir às 7h32 e que hoje iria, excepcionalmente hoje, eu iria estar fazendo às 2 horas da tarde, porque eu me comprometi a todas as quartas-feiras vir até aqui conversar com vocês. Então, eu acho que embora eu não consegui fazer no horário combinado, pelo menos eu estou vindo aqui e estou me dispondo a falar com vocês. Parei aqui toda a atividade, minha mesa está uma bagunça. Estou aqui no conforto de casa hoje eu não estou na varanda, hoje eu estou aqui dentro da sala, no ar-condicionado, bem gostosinho, né? Então, e gostei dessa brincadeira. Tenho que pensar em como é que eu vou fazer para não ficar torrando no sol, e quem sabe às 7h32 sabe que eu fico torrando no sol. Enfim, vamos pro que interessa. Todas as quartas-feiras, às 7h32, eu entro aqui e fico à disposição para responder perguntas de maneira aleatória. Você pode até, caso você queira, entrar na live e pedir para participar. E pedindo para participar, eu me coloco 100% da minha atenção vai ficar aí à sua disposição para tentar ajudar você ou a sua carreira. Enfim, como sempre, eu começo com um breve resumo do que aconteceu aí essa semana. Na segunda-feira eu fiz uma live falando sobre picos de experiência, né, sobre a importância da gente destacar para o cliente, fazer questão de mostrar para o cliente todos os pontos de diferença que você tem ao longo do seu atendimento, e que isso vai causando impactos que em última análise faz com que ela valorize o seu trabalho. A live foi muito bacana, foi uma live que vocês pediram para fazer, que as pessoas pediram para fazer, picos de experiência. Vai te ajudar a fazer com que a sua cliente perceba valor no seu trabalho, tá? A live está lá à disposição no YouTube. Segunda, terça e quarta, hoje termina, tá tendo lá o Color Specialist, o primeiro módulo do Especialista em Cor com a Carla. É um curso de 6 dias, o primeiro módulo se encerra hoje eles estão com práticas, e aí no meio de fevereiro eles terminam com mais 3 dias, é o curso de Especialista em Cor, que eu costumo dizer me arrisco a dizer que é o curso mais completo hoje no setor da beleza, quando se trata de cor de cabelo, com a vantagem de não ser um curso de marca, ou seja, a gente não está preocupado em vender produto, o que a gente está preocupado é fazer com que o profissional de beleza entenda a cor de cabelo, para que aí sim, uma vez formados uma base muito sólida, você entendendo os princípios, as chances são que você vai poder trabalhar com a marca que mais lhe interessar, que mais lhe convier, tá? Então isso está acontecendo também lá na academia hoje, termina hoje, segunda, terça e quarta. E a partir de amanhã eu volto a atender clientes lá na academia mesmo, tá? Lembrando, se você quiser, você pode pedir para entrar na live, e aí, se você entrar na live, 100% da minha atenção vai estar voltado à sua necessidade, ao que eu puder fazer por você. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu recebi, que eu separei para responder. A primeira delas, na live da semana passada, eu falei sobre como trazer a cliente de coloração de volta para o salão, né? Por quê? Porque muitos cabeleireiros têm perdido clientes porque elas estão retocando o cabelo em casa, né? E ali, em algum momento da live, eu falei sobre o sistema dual. E aí muita gente falou: John, que coisa é essa de sistema dual? Para quem não sabe, tá? Antigamente, quando se fazia a coloração, né, e você queria cobrir o desbotamento do comprimento e ponta
da cliente, antigamente o que se fazia era jogar um pouco de água na raiz, massageava, soltava toda a raiz, puxava essa mesma coloração que estava lá na raiz, depois do tempo de pausa, puxava para comprimento e ponta e deixava lá mais 10 minutos para dar um refresh, né, para dar uma reavivada na cor desbotada, tá? Aí eu falei lá na live que isso, não só na live, né, isso já não é de hoje, isso é uma técnica antiga que não se faz mais, por quê? Porque a coloração para cobertura de branco é uma coloração permanente, que tem amônia, e quando você quer fazer essa reavivar a cor, o sistema mais moderno de se fazer isso é através de preparar uma coloração demi-permanente, um tonalizante, ou tonalizante aí sim você para aplicar no comprimento e ponta. Então não se pega mais aquela coloração que estava na raiz e para puxar para o comprimento e ponta, o que se faz é preparar um tonalizante para passar no comprimento e ponta para dar essa refrescada, para dar essa igualada na cor, tá? Quais são as vantagens? Primeiro, não tem amônia, ou seja, a cor tende a durar mais, a se fixar mais, a ter menos desbotamento. Segundo, judia menos o cabelo. Terceiro, você agrega mais um serviço, você pode cobrar mais um valor por você estar fazendo algo que dificilmente outras pessoas fariam, tá? Então, respondida a questão do sistema dual, eu não anotei aqui quem é que fez essa pergunta, tá? Na live da semana passada, do 732, se eu não me engano, o Júnior Matsuno falou que fez o business comigo, e eu vou me arriscar a dizer que o Matsuno fez o curso, lá se vão 5, 6 anos, né? Ele fez o business, mas trabalhava no salão da família, e por conta de trabalhar no salão da família ele não conseguia implantar, e ele estava querendo fazer o curso de novo, tá? E aí, cara, a gente até entrou eu até dei algumas orientações para ele, que eu falei, porra, Júnior, eu não consigo entender como é que você não consegue aplicar princípios que levam à fidelização do cliente, independente de você ser dono de salão ou de você não ser dono de salão. Você sendo profissional da beleza, você, em teoria, conseguiria aplicar esses conceitos, e sendo dono ou não sendo dono. E aí a gente começou a conversar sobre isso, tá? Depois que eu terminei a live, eu fiquei pensando, cara, que loucura. Ele fez o curso, vai se lá, se vão uns 4, 5 anos. Porra, demorou 4 ou 5 anos para perceber que não está conseguindo aplicar? Né? Demorou 4 ou 5 anos para você falar, pô, não consigo. Cara, me ajuda aí, né? Me ajuda aí. Sabe por quê? Porque você acaba perdendo 4 ou 5 anos. Né? Por quê? Porque você terceiriza a culpa e fala, eu não consigo por causa do outro, né? Então, assim, se de fato a dificuldade de implantar era por conta do salão que ele trabalhava, então você tem culpa de demorar 4 ou 5 anos para tomar uma atitude que pode mudar a sua carreira, né? Então, depois da live eu falei, cara, que loucura isso, né? Eu vou falar isso no próximo 732, porque é só mais um exemplo de como a gente acaba fazendo questão de virar vítima da situação, e aí o tempo passa. O problema é que o tempo passa e a hora que vai ver você não saiu do lugar, né? E hoje, eu não vou falar o nome, porque eu não tenho autorização de falar o nome da pessoa, mas uma pessoa X, inclusive o depoimento dessa pessoa que eu tô falando, tá na live do YouTube que eu falo, a live é porque a gente faz o que a gente faz, alguma coisa assim, foi uma live de posicionamento, tá? O depoimento tá lá, e depois ele me mandou no meu WhatsApp um depoimento por escrito falando que tem 52 anos de idade, a vida inteira trabalhando com salão de beleza, e que estava cansado de errar, estava cansado de não sair do lugar, de não conseguir vislumbrar dali para frente, dos 52 anos para frente, uma forma de ter um conforto de aposentadoria confortável, né? E aí eu mandei um áudio para ele falando, cara, primeiro de tudo, parabéns por você ter a coragem de admitir isso, porque essa é a realidade da esmagadora maioria dos profissionais de beleza, né? E aí depois ele me mandou ainda um áudio de mais 5 minutos contando um pouquinho da história dele, do quanto ele acha que tem errado, mas eu acredito que, e eu já vi aqui que tem uma pessoa também na live com bastante experiência na área, muitas e muitas vezes a gente, e aí também vai de encontro à história do Júnior, né? Mas muitas e muitas vezes a gente percebe que precisa fazer alguma coisa e não faz, cara. E aí a hora que vai ver, você simplesmente perdeu tempo, né? Eu super
Eu falo no curso Business que eu super entendo quando o profissional de beleza fala assim: ah, mais 2 anos eu vou trabalhar duro, firme, sacrificando um monte de coisa por 2 anos, e em 2 anos eu vou sossegar minha vida, em 2 anos... Acontece que o cara que pensa assim, em 2 anos eu vou dar tudo que eu posso em 2 anos, porque lá na frente eu vou colher, o cara tá falando isso há 5. O cara tá falando isso há 10 anos. O cara tá falando isso eventualmente há 20 anos, que só mais 2 anos para ele conseguir começar a se arrumar, começar a mudar, né? Então cuidado, fica aí o alerta pra gente tomar cuidado de não ficar empurrando com a barriga decisões que precisam ser tomadas. Se eventualmente você acha que está trabalhando de uma maneira equivocada ou que o seu entorno não te ajuda a prosperar, cara, cuidado que provavelmente a conclusão que você tem hoje, você já tomou isso há 1 mês atrás, há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Então cuidado, porque simplesmente a vida vai te apresentar uma conta que depois vai ser mais difícil de pagar. Tá? Lembrando, essa é uma live que eu entro sem temas, eu seleciono aqui algumas perguntas que me fazem ao longo da semana, conto para vocês de como é que está sendo a semana da academia e... caso você tenha pergunta, envia aí que a gente aproveita para responder. E também, se você quiser entrar na live, você pode ter a oportunidade de entrar na live aí. 100% da minha atenção fica à sua disposição. Tá? Essa foi, se eu não me engano, isso veio na quarta ou na quinta-feira. Uma dona de salão, era uma mulher, falou que um dos cabeleireiros dela tá saindo do salão e o cara tem bastante movimento, e aí junto com a saída dele, época de pandemia, queda de faturamento, o que ela poderia fazer para que isso não acontecesse de novo no salão dela. Ou seja, como minimizar o impacto da saída de um cabeleireiro de um salão de beleza, né? E aí eu falei para ela, tentei explicar para ela que, primeiro de tudo, né, nenhum cabeleireiro sai da noite pro dia. Tá? Nenhum profissional, você não perde um profissional porque o cara em 2 minutos teve um estalo e eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Não, é porque isso já vem ruim há há alguns meses ou algumas semanas, isso já vem um ambiente ruim e você, dono do salão, e ele, profissional, resolveram não fazer nada até chegar a um ponto em que se torna insuportável e a decisão de ter que sair, ela é tomada. Então assim, eu perdi um cabeleireiro ontem. Não, você não perdeu um cabeleireiro ontem, você perdeu um cabeleireiro, você vem perdendo um cabeleireiro há muito tempo e simplesmente isso estourou ontem. Simples assim. Tá? Acontece que, como medida preventiva, o que você pode fazer, não só em relação ao cabeleireiro, para minimizar o impacto financeiro no salão quando um profissional sai. Tá? Primeira regrinha disso, tá? É integrar os serviços que você tem dentro do seu salão. Ou seja, fazer com que a cliente de qualquer profissional, vamos supor que o cabeleireiro, a cliente do John, o John trabalha lá trabalhava no Jacqueline, tá? O que a dona do Jacqueline precisa fazer para segurar uma parte da cliente do John caso o John saiu, que de fato saiu, tá? A saia que de fato eu saí, tá? Integrar os serviços, fazer com que a cliente do John, além de fazer cabelo com o John, faça pé, mão, depilação, estética facial, estética corporal, micropigmentação, todos os outros serviços que o salão oferece. Por quê? Porque se eventualmente o John sair, essa cliente tem lá outros profissionais ou outros serviços que ela também precisa se manter, né? E em determinado momento ela vai precisar tirar a sobrancelha, em determinado momento ela vai precisar fazer a 5ª sessão no pacote de 10 de drenagem linfática, e aí ela vai voltar ao salão. E ela voltando ao salão, você tem a oportunidade de tentar fazer com que essa cliente não siga o cabeleireiro e sim permaneça lá no salão. Tá? Acontece que essa estratégia é usada por pouquíssimos donos de salão, pouquíssimos donos de salões têm a preocupação de integrar serviço, né? E a hora que vai ver, a cliente do cabeleireiro vai lá, faz cabelo, vai embora, faz cabelo, vai embora, faz cabelo, vai embora, faz cabelo, vai embora. O cabeleireiro resolveu sair, arrebenta o faturamento do salão. Por quê? Porque a cliente nem sabe que tem outros serviços lá dentro, tá? Quem nunca? Quando, várias e várias vezes eu vejo no salão de beleza a cliente chegar pro cabeleireiro e falar assim: ai, puxa vida, tem design de sobrancelha? Aí o cabeleireiro arregala os olhos assim e fala: peraí, não sei. Aí vai lá na recepção: tem design de sobrancelha? A recepção fala: claro que tem design. Ele volta pra cliente e fala: claro que tem, nossa, tem design de sobrancelha, ela é ótima. Cara, a cliente não vai fazer nunca.
a cliente não vai fazer nunca, né? Então assim, ter a preocupação, senhor dono do salão, de integrar serviço para fazer com que a mesma cliente que está lá dentro seja cliente de vários e vários outros profissionais. Fazendo isso, se um desses profissionais eventualmente sair do seu salão, a chance é que essa cliente também é cliente de outras pessoas e aí provavelmente ela vai ter motivo para retornar ao salão. E isso minimiza o impacto de você perder determinado profissional, tá? Isso vai fazer até que o profissional de beleza pense 10 vezes antes de sair. Eu conheço profissional de beleza que estava querendo sair do salão e aí ele queria levar uma ou duas manicures juntas, na verdade 2 manicures juntas, né? Então ele estava querendo mudar de salão e levar 2 manicures junto com ele, porque a maior parte das clientes dele fazia unha com essas 2 pessoas, né? E a hora que foi ver, as 2 manicures falaram, não, eu não quero sair. E não foi. E falou, não vou sair. E o fato das manicures falarem, não vou sair, segurou o cara dentro do salão. Por quê? Porque ele tinha receio de ele ir e as clientes ficarem lá toda semana fazendo pé em mão, porque uma hora ele perde uma escova, uma hora ele perde um tratamento, uma hora ele perde um corte, uma hora ele perde eventualmente até uma cor. Por que isso acontece? Porque simplesmente a cliente vai lá e consome outros serviços além do cabelo. Então esse é um pensamento que todo dono do salão deveria começar a pensar em fazer para não ficar refém de profissional de beleza. Tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Perguntas. Maria Bittencourt, olá. Ela estava na live de segunda. O ateliê entrou. Tá todo o pessoal entrando, mas sem perguntas. Perguntas. Essa é uma live, de novo, essa é uma live que pode durar 15 minutos, como pode durar 1 hora. Tudo depende da participação. Essa é uma live que eu não entro com tema. Eu fico à disposição para responder perguntas. Você pode até, caso você queira, entrar na live e aí 100% da minha atenção fica à sua disposição. Tá? Ontem, hoje é quarta, ontem eu quando tô em São Paulo, né, antigamente, como é que era a minha vida antes da pandemia? Acontecia os cursos aqui na academia em São Paulo e eu viajava o Brasil ministrando curso. Então, dificilmente eu ficava em São Paulo com a Carla dando curso, né? Normalmente a Carla dava um curso em São Paulo ou algum profissional parceiro dava curso em São Paulo e eu estava viajando em algum estado, em alguma cidade do Brasil ministrando outros cursos, né? E aí eu não conseguia ir para cumprimentar as pessoas que frequentam de fato a minha Academy, que estão lá no nosso espaço físico. E agora com a pandemia eu estou fazendo questão de em cada turma ir lá, cumprimentar o pessoal, conhecer o pessoal, tem pessoas que ficam felizes de me conhecer, enfim, eu faço questão de ir em cada turma. E ontem eu tive lá numa turma, na turma que está tendo aí do Corel Specialist, né? E aí conheci uma das participantes, que falou que está entrando no setor, no mercado de beleza, que já montou um espaço pequeno na casa dela, com um lavatório portátil, uma cadeira, está querendo se aperfeiçoar e para cada cliente que procurasse ela queria prestar o melhor serviço possível, né? E aí ela me perguntou, ela veio até a mim me perguntando assim, John, aonde eu devo apostar as minhas fichas? Aí eu falei para ela assim, cara, o que é fichas? Fichas é o seu recurso financeiro? Aí ela balançou assim, eu falei, se fichas for o seu recurso financeiro, na minha opinião, tá? Você já montou espaço, não coloca mais 1 centavo no seu espaço. Por quê? Porque colocar uma cadeira bonita, colocar um espelho bonito, colocar um lavatório bonito, colocar qualquer coisa bonita, não vai trazer nenhuma cliente para dentro do seu salão. O que vai trazer cliente para dentro do seu salão é a sua capacidade de se divulgar. Portanto, se você tem uma parte técnica apurada e ela está na academia fazendo o curso, ou seja, está aprimorando a parte técnica, se você consegue impactar a cliente, as poucas clientes te procuram de uma maneira diferente, eu, se fosse você, apostava as suas fichas na divulgação do trabalho. Por quê? Porque é a divulgação do trabalho que vai fazer com que entre mais clientes, né? E eu falei isso também na live de segunda-feira. E uma pessoa falou, puxa, o que você acha de eu criar um espaço para um café com bolacha, com suco, com isso, com aquilo? Eu falei, cara, você criar um espaço, imagina, você está num salão, já tem uma clientela,
você tem um espaço para um café com bolachas, sucos e alguns salgados, algumas coisinhas lá, você vai gastar o que lá? 200 conto por mês? 300 conto por mês? Não sei quanto você vai gastar por... Tá? Eu não acho que esse tipo de coisa vai fazer com que um novo cliente entre no seu salão. Eu realmente não acho que isso vai fazer com que um novo cliente entre no seu salão. O que eu faria? Pega esses 200, 300, 400 conto que você colocaria do teu bolso para manter o suco, a bolacha ou qualquer outro mimo que eventualmente você queira pôr, tá? E de novo, investe em trazer um novo cliente no salão. Por quê? Porque isso aumenta as chances de você aumentar o seu faturamento. E com o faturamento mais alto, aí sim, ao invés de colocar um suco de caixinha, você vai colocar até um suco natural. Mas aí você não vai colocar um suco natural, você vai vender um suco natural. Porque é muito mais impactante do que você abrir um suco de caixinha para cliente beber. Sem sombra de dúvida. Tá? Então eu não acho que esses são os pontos que vão fazer com que você fidelize o cliente ou que vá trazer um novo cliente para dentro. Tá? O fato é que pegando o trocadilho dessa cabeleireira que veio falar comigo ontem lá na academia, as fichas estão poucas, né? E como as fichas estão poucas, você tem que usar de uma maneira inteligente para conseguir mais clientes. Vale a pena fazer contrato de prestação de serviço com os funcionários? Ellen Thaís F. Silva. Ó, Ellen, cara, isso aí pode virar até uma live, tá? Mas vamos por partes. Contrato de prestação. Hoje, nesse momento hoje, salão de beleza é regido por uma norma própria, que é a Lei Salão Parceiro. Ponto. Hoje a lei salão, hoje o setor da beleza é regida, é orientada às contratações através da lei parceiro. Ponto. Por que eu falo hoje? Porque o Supremo está para julgar uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei parceiro e esse julgamento se iniciou perto do segundo semestre do ano passado, tá? O juiz relator dessa ação direta de inconstitucionalidade, se eu não me engano, era o ministro Fachin, tá? E o ministro Fachin deu um parecer favorável à inconstitucionalidade da lei, tá? E aí o segundo ministro, que são 7 no total, que foi o Fux, também deu um voto favorável à inconstitucionalidade da lei, e aí o julgamento foi suspenso. Há quem diga que o Fux retirou o voto dele, ou seja, há quem diga que a princípio só tem um voto, que é do juiz relator, o Fachin, dizendo que a lei é inconstitucional. Ponto. Tá? Então hoje salão de beleza é regida pela lei parceiro. Fazer um contrato de parceria desde que nos moldes do salão parceiro. Mas cuidado, porque você vai ter que homologar esse contrato que você vai colocar com o seu profissional parceiro em algum sindicato. Os caras vão te cobrar um valor X, tá? Se fosse você, nesse momento, quando eles te cobrarem um valor X, questiona ele, cara, você não acha que esse valor está um pouquinho alto? Porque essa lei pode cair em março, porque a princípio é quando está marcado de novo o julgamento da lei parceiro, para março. Eu sinceramente acredito que não vai julgar, porque tem muitas questões que estão travando o país mais importantes do que julgar a lei parceiro. Tá? Então eu acredito que isso vai ser empurrado de novo. Mas você faz o seu contrato, você se assegura dentro da lei que existe hoje, tá? Mas cuidado com o que vão cobrar de você para que você homologue esse contrato. Tá? O pessoal está homologando o contrato e nem falando da ação do julgamento do Supremo estão falando. Por quê? Porque isso vai contra eles. Se a lei cair, esses contratos, não existe mais contrato, né? Aí a gente vai ter que repensar todo o setor, né? Não existe mais contrato. O que você sugere para o dono do salão que também é cabeleireira, como administrar o tempo gestão e atendimento? Cara, ó, Luciene Goretti. Luciene, não tem uma única resposta para isso, tá? Mas se você for no YouTube da Minha Academy, vai ter 75 lives gravadas e à disposição do profissional de beleza. Minha dica, as lives estão organizadas por playlist. Vai lá na playlist de gestão e marketing e maratona as lives de gestão e marketing.
tá? Mas, para que não fique uma resposta vaga, na minha opinião, tudo depende do tamanho que você é hoje como cabeleireira. Se você é uma cabeleireira com um movimento grande e que o seu tempo está cada vez menor, a minha dica é contratar alguém para fazer toda a parte operacional, toda a parte de escritório para você, tá? E aí você fica à frente, por enquanto, de fazer cabelo e o operacional, o dia a dia do salão, tá? Até chegar o momento em que você também deixe de fazer o operacional e passe a ser só o cabeleireira, que é a sua fonte de renda. Eu, John, desconheço um grande nome do setor da beleza que, além de atuar como principal cabeleireiro, consegue gerir bem um salão. Simplesmente, assim, não dá tempo para fazer isso, tá? Vai chegar uma hora em que as figuras vão se confundir e você não faz nenhuma coisa nem outra direito, tá? Acontece que quando você está à frente disso, você vai começar a atender mal o seu cliente porque você está com uma série de outras preocupações que em teoria não é você que tem que ter, tá? Você tem que ter alguém que faça isso por você. Respondeu? Segunda, estarei no business. Ai, que legal. Que legal. A Ellen falou que segunda estará no business. Ellen, deixa eu te adiantar. Se prepara. Se prepara, porque é assim, eu não quero dar spoiler, tá? Mas se prepara para tomar um choque de realidade no curso, tá? Depois você me conta. John, quando você está em um salão e você olha para o salão e só vê trabalho competitivo e individual, o que fazer? Tá, é assim. Eu, John, isso é minha opinião, tá? Eu, John, eu acho que concorrência é bom. Concorrência é bom. E eu te falo que quando eu fui trabalhar, quando eu saí do lounge, fui pro Hits, né? Cara, lá no Hits tem muito cabeleireiro bom. Tem muito cabeleireiro bom. Tá? Tem o Ricardo Inácio, tem o Kaká, entrou o Douglas, entrou... Puta, eu esqueço o nome dele. Entrou um cara que é muito bom em Mega Hair. Enfim, entrou um cara que é muito bom em Mega Hair. Então, assim, tinha 4 ou 5 cara grande lá, grande, tá? E uma vez eu cheguei pra dona de lá e falei assim, cara, você hoje, sem sombra de dúvida, tem a melhor equipe de Moema. Sem sombra de dúvida, você tem a melhor equipe de Moema. Lá dentro, naquela ocasião, quando eu falei isso pra ela, eu calculava e de verdade, eu sou um cara bom de cálculo, porque, enfim, eu sou um cara bom de cálculo, tá? Eu comentava com o Ricardo. Ricardo, aqui dentro tem 2 caras acima de 70 mil, tem uns 2 caras acima de 50 mil e tem uns 4, 5 de 30, né? Então assim, se você for para pensar, o salão era constituído por muito cara bom, por muito cara grande, tá? E isso nos ajudava a ser melhor. Eu adorei trabalhar lá, por quê? Porque isso me forçava a ser um cabeleireiro melhor. Porque eu olhava pro lado, fácil, o Felipe Lobeu hoje, que ele tava na Braé, hoje eu nem sei em que marca ele tá. Mas enfim, o início da carreira do Felipe Lobeu foi na cadeira de trás de mim. E o cara já mandava bem pra caramba ali. Né? Então isso me forçou a ser um cabeleireiro melhor. Eu gostei disso. Acontece que você está falando em um grupo de cabeleireiros que estão basicamente durante o dia atendendo. Durante o dia a gente está com rotatividade, a gente está com cliente. Não dá tempo de coisa pequena. Não dá tempo de mimimi, não dá tempo de invejinha, não dá tempo de falar mal, não dá tempo de fazer isso. Então eu costumo falar assim, trabalhar entre os grandes, cara, um tesão, tá? O problema então, dentro do que você está me dizendo, é que a maioria desses cabeleireiros que estão aí, estão parados. A maioria dos cabeleireiros estão sem fazer porra nenhuma o dia inteiro. E aí o que acontece? Tá? Lá, a sua cozinha aqui no curso, eu desço a lenha na cozinha, tá? Mas a sua cozinha é um lugar, é um lugar para falar mal dos outros, tá? E o alvo da sua cozinha vai ser o seu principal faturamento, o cabeleireiro que mais tem cliente, a manicure que tem mais cliente e o dono do salão. Se você tiver uma gerente, também vai ser alvo, tá? Então você precisa saber que aquela ferveção da cozinha, aquela fofocaiada, aquele ambiente ruim construído, ele é construído em cima das pessoas que estão trabalhando. E por que ele é construído em cima das pessoas que estão trabalhando?
pura e simplesmente porque ela não está lá para se defender. Tá? Para você ver como a rádio, a cozinha é algo ruim, eu nunca fui um cara de frequentar a cozinha, tá? Mas às vezes eu ia lá para fazer um xixi, para comer alguma coisinha também, enfim, né? Normalmente eu almoço na rua, mas eu ia lá para chamar um auxiliar, enfim, né? E várias vezes eu percebia ao entrar lá que eu era o tema da conversa, que eu era o assunto. E aí fica um silêncio, quando eu piso lá, fica um silêncio ensurdecedor, fica um silêncio que incomoda, né? Eu viro as costas e saio rindo. Por quê? Aí eu comento com as meninas, né? Estavam falando de mim, tá? Mas aí a gente vê o caráter das pessoas. Porque quando o assunto, o dono do salão, o principal cabeleireiro, a manicure com bastante cliente, o gerente, chega lá aonde estão falando mal deles, o assunto morre. E na minha opinião, qualquer assunto que não for falado na presença da pessoa, para mim, demonstra falha de caráter das pessoas que estão falando. Tá? Então, para mim, o grande erro é que a maioria das pessoas provavelmente estão paradas, descendo a lenha no seu principal faturamento. O que eu posso te dizer? Protege o seu principal faturamento e tenta criar uma mecânica para que esses caras possam vir a trabalhar. John, de que jeito eu vou criar uma mecânica para vir a trabalhar? Uma ação de marketing consistente. Tá? Se você criar bons aonde você vai buscar um cliente novo? Rede social. Tá? O que é uma ação de marketing consistente? Dá para ter muita coisa offline, mas hoje, além do offline, além do boca a boca, além das indicações, você precisa distribuir os posts que você coloca nas suas redes sociais. Fazer com que esses posts cheguem às pessoas certas. As mulheres ou homens que têm maior probabilidade de consumir o seu produto. Quer um exemplo? A gente vai entrar em fevereiro. Agora em fevereiro eu vou começar uma campanha para impactar homens casados, namorando, noivos, isso tudo dá para você segmentar, tá? Homens que tenham interesse em coisas de alto valor, com um vídeo meu falando, você que março é mês das mulheres, você que não sabe como encantar sua cliente, você que não sabe como encantar sua namorada, sua mulher, sua noiva, tá aqui uma dica. No mês delas, no mês de março, por que não presentear elas com uma transformação no cabelo que ela sempre desejou? Né? E aí eu vendo vouchers, né? O cara pode comprar um voucher para presentear a mulher e ela vir a consumir esse produto, esse serviço no mês de março. Tá? Então é uma campanha rodando que já está estruturada, que vai começar a rodar no mês de fevereiro para impactar homens, que eu não atendo homens, mas para que eles presentem as mulheres da vida dele, entre aspas, né? Para eles presentear as mulheres da vida dele com uma experiência em beleza comigo. O que é isso? Isso, na minha opinião, uma campanha de marketing muito bem estruturada para que você possa conseguir clientes novos em março. Para refletir isso do meio para o final de março. Tá? Mas isso está sendo pensado desde o começo de janeiro. Tá? Cliente não é uma coisa que você... eu vou conseguir. Não. Você vai fazer uma ação hoje, uma ação depois de amanhã. Quando você tem uma presença digital importante, as chances de você ir colhendo isso ao longo do tempo é muito grande. É muito, muito grande. Na semana passada, eu fiz uma coloração, uma correção no cabelo de uma mulher que falou que demorou 2 anos me seguindo, 2 anos me namorando, entre aspas, até ela decidir vir fazer cabelo comigo. Ou seja, se eu tivesse parado de postar ou parado de distribuir as fotos que eu posto para as pessoas que me seguem, provavelmente, na semana passada, eu ia atender um cliente a menos. Tá? O problema não é os caras competitivos e individuais. O problema é que esses caras estão parados. E aí, mente vazia, amigão. Mente vazia é a oficina do capeta. Opa, peraí. John, aqui na minha cidade estamos na fase vermelha, que proíbe a abertura do salão. O que podemos fazer agora? Mestre Moura, o Moura, cara, se eu não me engano a cidade dele é São José. Ele é um baita do cabeleireiro. Quando eu conheci ele estava com 2 auxiliares, e aí eu dei um business que uma das cabeleireiras trabalha aí na sua região também, falou que você está com 3 ou 4 auxiliares, e isso para mim é um grande sinal, porque você está crescendo, tá? De verdade, o que dá para fazer?
Estuda. Estrutura uma campanha de marketing. Eu não posso falar aqui numa live para você trabalhar ou não trabalhar, né? A questão da pandemia eu não posso fazer nada, tá? Eu, quando começou a pandemia, eu fiquei quase 3 meses sem trabalhar, tá? Eu não furei a quarentena. Eu, quando começou a pandemia, a história das lives, essa live que tá tendo hoje, começou com a pandemia, né? Eu falei assim, cara, inteligente vai ser o cabeleireiro que hoje tá parado, que vai usar esse tempo livre para se preparar e se tornar melhor, para que quando volte você tá mais bem estruturado, tá? Então o que eu faria se fosse você? Começa a pensar, quebrar a cabeça, aonde tá os erros do seu atendimento, para que quando você volte com uma taxa de fidelização, com a probabilidade de aumentar a sua taxa de fidelização, que você já fez o business, você sabe como isso é importante, tá? Eu não posso aqui numa live falar fora essa porra, eu não posso falar isso, tá? Se tá na fase vermelha, não tem o que fazer, aí é governo, né? Mas, sem sombra de dúvida, você está com mais tempo, estuda mais. John, desculpa a ignorância, mas gostaria de saber qual a diferença entre lei parceiro e colaborador do salão. A Maria Bittencourt falando da diferença entre a lei parceiro e o colaborador do salão. É assim, Maria, até antes da lei parceiro, os cabeleireiros eram todos... A relação entre salão de beleza e profissional de beleza era uma coisa muito vaga, muito sem um norte. Muitos cabeleireiros falavam, eu sou autônomo. Muitos donos de salão tratavam os profissionais de beleza como autônomos. Acontece que, se você for entender da lei do autônomo, para você ser autônomo, você precisa recolher o imposto de renda na fonte. Ou seja, o salão de beleza precisa pagar o imposto de renda, descontado o salário do autônomo, o imposto de renda. Tá? Ou seja, antes da lei parceiro, ninguém era autônomo. Mas, quando se tratava da relação trabalhista, já vinha uma série de correntes, já vinha vários e vários entendimentos de juízes dizendo que, quando se paga um percentual acima de 40%, é impossível a relação ser pautada pela CLT. Por quê? Porque se fizer conta, simplesmente o número não fecha. Aí, com base nisso, muitos salões simplesmente falavam, vou pagar por 45, 50 para não ter dor de cabeça. Por quê? Porque já tinha uma jurisprudência, já tinha um entendimento do judiciário para não permitir que o cabeleireiro processasse o salão de beleza. Aí vem a lei parceiro e normatiza tudo isso. Eu falo, olha, não, agora é uma relação de parceria. Para mim, o que aconteceu? Os contratos do salão de beleza com o cabeleireiro passaram a ter uma roupa, uma vestimenta legal, tá? E o salão de beleza teve uma evolução enorme porque ele parou de pagar o imposto sobre o faturamento do cabeleireiro, que, na minha opinião, antes da lei, havia uma bitributação. Hoje, com a lei parceiro, você paga apenas e tão somente a sua cota parte de imposto. Ou seja, o percentual que fica para casa, tá? E o cabeleireiro ou o profissional de beleza acaba pagando a cota parte dele, tá? O que para mim é muito justo. É muito justo. Eu acho que a lei precisava ser aperfeiçoada, tem alguns erros, mas a ideia é boa. O que acontecia antes da lei parceiro? O salão de beleza, vamos supor que o seu salão de beleza fature 100 mil. Você ia lá e pagava um imposto, uma guia mensal em cima de 100 mil. Normalmente sobre o Simples Nacional. Isso ia dar aí 10, 12%. Tá? Ou seja, você faturava 100 mil, você pagava 12 mil de imposto. Você pegava uma guia todo mês e pagava 12 mil de imposto. Bum! Ia lá e pagava. Com a lei parceiro, o que aconteceu? Agora você, salão, não paga mais 12 mil. Você vai pagar 50% dos 12 mil. Ou o percentual que você combinou no contrato. E o outro percentual, quem vai pagar é o profissional. Essa, para mim, é a maior evolução que a lei parceiro trouxe, tá? Por quê? Porque a questão trabalhista já estava meio que pacificada. Os profissionais não estavam mais ganhando as ações trabalhistas e, de verdade, de maneira justa, pelo menos na minha opinião. Eu não sou advogado, tá? Então, qual a diferença entre a lei parceiro e o colaborador? A lei parceira, ela disciplina a relação entre o profissional que está aí trabalhando e a empresa, e o salão. Respondeu? Eu esqueci o cara de São José. Respondeu? Eu esqueci o nome do cara de São José. Respondeu? Qual o conselho que você dá para quem está começando, estudando ainda? Mila Yasmin 28. Mila Yasmin. O conselho que eu dou para quem está começando a estudar. Mila, o conselho que eu vou te dar, talvez você não vai ver resultado agora, mas você vai ver muito resultado no médio e longo prazo.
Começa o seu estudo com tricologia e cosmetologia. Começa o seu estudo com tricologia e cosmetologia. Eu te afirmo que pouquíssimos profissionais de beleza sabem o que é cabelo. Sabem como funciona cabelo, sabem o que é couro cabeludo e quais são as consequências e possíveis problemas que você pode ter com fio de cabelo e couro cabeludo. Depois que você conhecer profundamente sobre cabelo e couro cabeludo, que é a tricologia, seria fundamental você ter boas noções de cosmetologia. Por quê? Porque a cosmetologia vai fazer com que você entenda como os ativos cosméticos vão agir sobre o fio. Tá? É assim, por que o cabelo quebra? O cabelo quebra ele por uma questão química. Né? Por que determinada patologia você precisa cortar o cabelo? Tá? Isso tudo você precisa entender. Né? Quando que eu vou... faço, muitas e muitas pessoas falam na hora de tratar um cabelo, remete à hidratação. Quando na verdade tratar um cabelo, na maioria das vezes, não é deixar o cabelo molinho, é reconstruir o cabelo. E quem é que te dá essa base para você ter esse entendimento? Tricologia e cosmetologia, tá? Então fundamenta o seu estudo em cima de tricologia e cosmetologia. Depois que você tiver um bom curso de tricologia e cosmetologia, você souber um bom domínio sobre esses dois temas, aí sim você pode partir para colorimetria, você pode partir para especializações, tá? Colorimetria, correção de cor, mechas, terapias, mas você já conhecendo tricologia e cosmetologia, você já vai conseguir níveis de tratamento que pouquíssimos conseguem e vender cronogramas capilar, ou seja, vai te gerar renda, tá? Mas primeiro você vai precisar conhecer muito bem cabelo e ativos cosméticos. Respondeu? Estive na live na segunda, tudo bem? Tudo? Você pediu para que eu voltasse hoje. Opa, pera. Parabéns, você é um excelente profissional, parabéns, muito obrigado. Ah, tá, o Pablo Massan, provavelmente, se eu não me engano, o Pablo você pediu para entrar na live na segunda-feira, né? Na live de segunda-feira eu não permito que entre. Mas se você quiser entrar na live de hoje pra gente conversar sobre sua carreira ou qualquer pergunta que você tenha e que eu me considerar apto a responder, fica à vontade, é só você clicar aí, vai vir um convite para mim, eu te coloco na live e aí tudo que eu tô falando, eu paro de responder tudo que eu tô falando e passo a dar atenção à sua necessidade. Pablo, se você quiser entrar nessa live, eu deixo você entrar. John, para quem está estudando isso aqui eu já respondi. Deixa eu ver, tem mais pergunta. Putz, aqui, Beth. John, paga aluguel de cadeira, mas tenho planos para ter meu próprio salão. Qual a sua opinião? Qual o nome? Eu não sei qual o nome. Oi, John, pago aluguel de cadeira, mas tenho planos para ter meu próprio salão. Qual a sua opinião? Tá, eu não vi aqui o seu nome, tá? Eu não achei o seu nome, mas vamos por partes. O que eu acho sobre você montar um salão? Na minha opinião, antes de você pensar em montar um salão, a minha dica é: se preocupe em montar uma clientela grande. Se preocupe em ser um cabeleireiro grande. O que eu chamo de cabeleireiro grande? Se preocupe em faturar 30, 40, 50, 100 mil reais por mês. Por quê? Porque se você for um cabeleireiro de 50 mil, de 30 mil para cima, tá? Você vai ser escasso. Você vai ser uma das poucas cabeleireiras que faturam 30 ou 40 mil. Acontece que se você tiver esse nível de faturamento, as portas de qualquer salão vai se abrir para você. Os últimos salões que eu trabalhei, todos os últimos salões que eu trabalhei, eu escolhi trabalhar. Eu bati na porta da dona do salão e falei assim: eu quero trabalhar aí. Tá? Então, é assim, por mais que você fale, quero montar meu salão, você vai pegar um recurso que eu não sei se você tem, tá? Ou seja, você vai pegar um dinheiro que eu não sei se você tem, tá? Para comprar um lavatório, para comprar uma cadeira, para mandar pintar a parede, para comprar espelho, para montar o salão. Tá? Quanto a esse recurso, eu não faço ideia de qual o tamanho do seu bolso, qual o tamanho do investimento que você quer fazer. Mas se sou eu e você hoje não tem uma clientela boa, uma clientela, um faturamento importante, eu, se fosse você, pegava esse mesmo dinheiro que seria para montar um salão e investe na sua carreira. Para que você fique grande, para que independente do salão ser seu ou não, você tenha uma clientela que todo mundo olhe, ou melhor, que os salões do seu entorno olhem e falem: meu sonho é que você viesse trabalhar comigo. Porque aí você vai ter uma estrutura a montar muito maior, que provavelmente você não teria condições de montar, tá? E vai ser concorrida, você vai ser desejada, os donos dos salões vão querer você lá dentro, tá? Então, é fácil. Até antes da pandemia, eu batia 100 e pouco de faturamento bruto mês, tá? E nunca sonhei em ter salão.
e não sonho em ter salão. Eu falo que eu invisto na academia, mas não me passa pela cabeça montar salão, tá? Eu não estou dizendo que depois que você ficar grande, depois que você tiver um faturamento importante, você não deva montar o seu salão. Eu estou dizendo que nesse momento, se o seu faturamento não for grande, eu acho que colocar dinheiro para montar um espaço, o espaço em si não vai mudar absolutamente nada na tua realidade. Pelo contrário, você tende a fazer uma dívida para poder pagar isso tudo. Alguém aqui pediu para entrar, eu vou aceitar, que é eu li a flor, eu tô tá falando para dar atenção a ela. Deixa eu ver onde eu tava. Já nem sei mais onde eu tava. Onde eu tava? Ah, entrou. Olá. Oi, me ouve? Oi. Entrou isso aí. Então deixa eu só pontuar aqui para todo mundo, tá? Se você quiser entrar nessa live, eu deixo você entrar, tá? Essa é uma live que eu entro sem tema, é um bate-papo. Eu costumo até falar que se você quiser e pedir para entrar na live, provavelmente a gente vai. Isso aqui pode virar uma mentoria, uma consultoria para sua carreira. Por quê? Porque tudo que eu estiver falando eu vou parar para ouvir o seu problema, para dar atenção à sua necessidade. Peraí, agora eu me perdi. Ela entrou. Quando você está. Peraí, o que você sugere? O que você sugere para a dona do salão, que também é cabeleireiro, isso que eu respondi. Deixa eu ver. Vai, fio, tá travando. Quando você está em um salão, eu olha, também já respondi. Desculpa a ignorância, também já respondi. Qual o conselho que você dá para quem está começando? Já respondi. Onde eu estava? O Pablo, já respondi. John, quando faço vídeos do cabelo, que fazer sobre ele é melhor colocar só no stories? Não. Sempre que você fizer um vídeo para falar sobre cabelo, você tem que entender que as pessoas que te seguem, que assim, esse vídeo vai ajudar as pessoas que te seguem, tá? Se esse vídeo for ajudar as pessoas que te seguem, posta, publica no seu feed, tá? E também coloca no seu stories, tá? Uma coisa não vai impedir a outra, tá? Publica no seu feed e coloca nos seus stories. Por quê? Porque no fim não some, né? Tudo que for para ajudar, não some. É fácil. Quantas e quantas vezes eu recebo comentários de posts que eu coloquei há 3 meses atrás, tá? Mas se eu tivesse colocado só no stories, eu não teria recebido esse comentário. Né? Então, por que eu recebo comentário de coisa que aconteceu há 3 meses atrás? Porque simplesmente ele está postado e não no Stories. Ou Stories, ou sei lá como é fraco. Aqui, tricologia tem que ser na faculdade? A Mila e Yasmin falando se tricologia tem que ser na faculdade. Então, Mila, eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. A boa notícia é que nós temos um curso de tricologia e cosmetologia online. Você pode fazer esse curso nosso, ele chama Hair Specialist Online, tá? São mais de 70 aulas que você compra o acesso para ter acesso no curso por 6 meses. Essa é a boa notícia. Qual é a má notícia? Ele não está à venda agora. Ele vai abrir inscrições só provavelmente no mês de abril. E por que eu fechei as inscrições dele? Porque cada vez mais, esse ano aqui, no final do ano passado eu me reuni com a minha equipe, e esse ano aqui, assim, eu estou cada vez mais preocupado, não nos caras em fazer com que os caras que fazem curso com a gente apliquem e colham resultado. Então, cada vez mais eu tenho me reunido com a minha equipe falando assim, como é que a gente pode fazer para ajudar os caras, os nossos clientes, a conseguirem resultado, tá? E aí, com base nessa preocupação de te ajudar a alcançar resultado, eu falei, o Hair Specialist Online ele não pode estar sendo vendido a hora que alguém quiser comprar. Por quê? Porque eu preciso acumular toda uma galera em uma turma para que essa turma dê um start junto e junto desse start eu consiga mensurar a evolução deles, porque provavelmente o nível de perguntas vai ser o mesmo dentro de uma lógica de consumo do curso, tá? Então, por isso, eu tenho curso online, mas eu simplesmente não estou vendendo, tá? Se você tiver interesse, manda um direct. Por quê? Porque eu sempre falo que eu não entro em live para vender. Se um dia eu resolver vender, eu vou vender. Mas eu não entro em live para vender. Se você tem interesse, manda um direct e fala assim, Joe, eu tenho interesse no Hair Specialist Online. A gente vai pegar seu WhatsApp e colocar na lista de espera das pessoas que querem fazer esse curso,
tá? Hoje a lista, se eu não me engano, está com 18, 19 nomes, tá? E eu vou abrir vaga para até 30 pessoas, não mais do que isso. Eita, essa resposta aí serve para mim, também sobre o que acha sobre o salão. Que bom. A ideia é ajudar. Recomendo o business. Eu fiz e já tive resultado na minha profissão. Flávia Tavares, que bom. Minha base de colorimetria foi com a Carla Miata e não vi nenhum outro igual ou melhor. A Flávia Tavares falando sobre a Carla, né? A Carla está ministrando um curso que chama hoje, segunda, terça e quarta, né? Termina hoje o primeiro encontro e aí vai ter o segundo encontro em fevereiro. Um curso de colorimetria, que talvez seja esse curso que a Flávia fez. Tá? E vou te falar, se um dia você fizer o Color Specialist Online ou um curso com a Carla, as chances são que a sua régua para medir a qualidade de um curso vai subir. Se você fizer um curso com a gente, a sua régua de curso vai subir. Tá? E aí, quando você fizer um curso meia boca, cuidado, você vai ficar bravo. Você vai ficar bravo. Por quê? Porque a gente vai te entregar um nível de informação que pouquíssimos entregam. John, você acha certo eu atender as clientes e dar o que eu sei por enquanto até terminar o curso? Milá, é assim, John, eu não dou nada para ninguém. Eu não dou nada para ninguém, tá? Se você estiver atendendo, cara, atende, né? Atende e cobra. Quanto você vai cobrar? Não sei. Mas, cara, é assim, a não ser que seja para treinar, é assim, eu sou formado no Sorro, tá? Então lá entrava pessoas passantes de rua para fazer cabelo, tinha uma placa enorme lá falando para o consumidor, para cliente, que o atendimento era feito por alunos, supervisionados por profissionais, e por isso o preço era desse tamanho. Mas era cobrado, não era de graça, era cobrado. Tá? Eu me lembro o meu primeiro corte de cabelo, lá na Academia do Sorro, na Liberdade, que nem existe mais essa academia, tá? Custou R$5. O meu primeiro corte de cabelo foi R$5. Tá? Mas foi pago, não foi dado nada para ninguém. O que você acha importante no cadastro da cliente? Nome, data de aniversário, foto. Cara, o que eu coloco, o que eu valorizo no cadastro da cliente? Tá? Primeiro, o nome. Segundo, o e-mail, o telefone, data de aniversário e o Instagram. São esses os pontos que eu acho fundamental. John, e-mail? E-mail. A pergunta foi do Cristiano de la Torre. Por que o e-mail é importante? Porque, de novo, eu sou um cara que entendo relativamente bem sobre marketing. Né? Quando você tem um cadastro de e-mail dos seus clientes, você consegue subir essa lista de e-mail para o Facebook e Instagram, para as redes sociais. Você sobe essa lista de e-mail e fala assim, ó, rede social, essa daqui são as minhas clientes. Essas são as minhas clientes. Rede social, procura para mim pessoas parecidas com essas pessoas aqui. E aí o algoritmo das redes sociais vai procurar, vai compilar esses dados que você está informando para ela e vai procurar pessoas parecidas com essas. E sobre essas você consegue anunciar. Tá? Então, assim, eu acho fundamental você ter o e-mail dos clientes e o telefone. Para quê? Para você subir as listas nas redes sociais e aí começar a, primeiro, procurar similaridade. Segundo, trabalhar inclusões e exclusões. Por exemplo, vocês, para quem acompanha aí, e o Delator eu sei que acompanha, eu sou meio contra a propaganda, né? Ou melhor, eu sou contra promoções. Tá? Mas eu tenho promoções rodando com anúncios na internet. Tá? Acontece que com essa lista eu subo lá e tiro todos os meus clientes para não receber esse anúncio. Tá? Por quê? Porque eu já disse para vocês que, na minha opinião, beira a burrice a gente trabalhar com percentual de desconto em cima de uma cliente que já vai consumir pagando preço cheio. Tá? Para mim não faz sentido. Então, toda e qualquer campanha que eu faço, eu até concedo um desconto de 15%, é relativamente agressivo, tá? Na primeira visita. E para não deixar os clientes bravos e eu não gastar meu dinheiro à toa, eu pego essa lista que eu informo de e-mails, que eu informo para a rede social e falo, rede social, você vai anunciar para esse público aqui, mas se alguma pessoa da minha lista estiver aqui, você não entrega. Tá? Isso vai fazer com que você aproveite cada centavo das suas campanhas. Isso está no curso de marketing para o setor da beleza aí, viu? De graça não, é cobrando mesmo. Então tá bom, cobrando pode. Minha pergunta, você não respondeu. Qual é a pergunta que não respondeu? Priscila Monteiro, Hair, Makeup. A pergunta da Priscila eu não respondi. Manda lá. Estou montando salão e queria saber o que você me recomenda. Pense em colocar parceria e não sei como
como cobraria uma porcentagem ou um valor de aluguel? O que seria? Tá, primeiro de eu não respondi porque eu não vi, tá? A Priscila falando, eu não vi a sua pergunta. Mas enfim, tá? O que eu recomendo? Porcentagem ou valor de aluguel? Eu, John, não gosto do aluguel, tá? O aluguel, desde que o aluguel seja você cobrar um valor fixo e o pagamento que a cliente desse profissional for fazer não seja na sua máquina de cartão, eu acho que é menos mal, tá? Ou seja, quem tem que receber dessa cliente que você locou a cadeira é o cabeleireiro, é o locador, tá? E não você. Se passar na sua máquina de cartão, aí não faz de jeito nenhum. Por quê? Porque toda a carga tributária está em cima de você. Tá? Então não faça, não faça. Tá? Agora, se é na máquina dele, eu vou falar assim, menos mal. Entretanto, vamos supor que você loca a cadeira para mim, eu vou lá e erro o cabelo da cliente que está lá no seu salão. O barraco que eventualmente pode vir a acontecer vai ser feito no seu salão. E você tem responsabilidade solidária sobre esse barraco. Vamos supor que eu quebrei o cabelo da cliente na raiz. Tá? Você tem responsabilidade solidária. Ah, mas eu loquei a cadeira, amigão. Está no seu espaço. E no mundo conectado do jeito que é hoje, tá? Basta um vídeo, basta uma foto, basta um... Ferrou. Tá? Então, eu acho que a locar cadeira, a chance são é que você está trazendo caras que não querem se comprometer com o seu projeto. Se você está montando um salão, provavelmente você colocou dinheiro. Se você colocou dinheiro, você quer pessoas comprometidas com o seu projeto. Portanto, eu iria apenas e tão somente hoje dentro do modelo da parceria. Tá? Quanto pagar? Tem uma live só de comissão lá no YouTube. Mas parto do princípio de tudo meio a meio. Absolutamente tudo meio a meio com metas. Tá? Conforme os cabeleireiros forem batendo metas, eles vai tendo retorno sobre a meta alcançada. Show de bola, é o modelo que eu gosto, é o modelo que quando me contratam em consultoria, é o modelo que eu implanto. Tá? Por quê? Porque faz com que os cabeleireiros crescem, faz com que os caras maiores tenham um percentual final melhor e também dá fome, dá vontade dos caras que são pequenos a tender a crescer, a querer crescer, porque eles também vão ser reconhecidos nisso. Tá? Agora sim, respondeu, Priscila? Essa live vai ficar disponível? Sim. O que acontece com a live do 7h32, que hoje foi às 2h, que agora que eu estou olhando, daqui a pouco a gente vai encerrar. Eu faço a live, esse material fica gravado, ele vai para o meu IGTV, tá? Ele deve ficar 1 ou 2 semanas no IGTV, depois a gente tira, edita e reposta. É isso que acontece, tá? Sim, mas eu falo não na minha área, tipo manicure, mega hair e progressiva. Eu não trabalho com alisamentos. No caso, eu abriria espaço para outras áreas. Cara, é assim, se for, seja manicure, seja alguém que penteia, seja o que for, tá? Se está dentro do seu espaço, você precisa saber que você tem responsabilidade sobre eles, tá? Por mais que seja um modelo de contratação de locação, você tem responsabilidade pelo que acontece lá dentro com as clientes deles lá dentro, tá? Se você concentrar o recebimento, você está concentrando, é assim, passa na sua máquina de cartão, você tributa isso e o cara e você se ferra, tá? Além do que o Simples Nacional ele é em cima de faturamento bruto dos 12 últimos meses. Então, quando você passa o faturamento de uma outra pessoa que não tem vínculo com a casa na sua máquina de cartão, você infla o seu faturamento e o seu faturamento passa a ser irreal. Né? Então, assim, o modelo de locação de cadeira, na minha opinião, pro dono do salão, é horroroso. É horroroso. Tá? No médio prazo, pro cabeleireiro também é ruim. Por quê? Porque você está sempre num lugar em que vai te dar apenas e tão somente cadeira, água e luz. O que eu defendo que o dono do salão que o salão de beleza tem que oferecer para o cabeleireiro é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E aí sim, a gente parte do princípio que você é uma empresa. Aproveitando e pegando o gancho, e as manicures, qual porcentagem pagar? Cara, é assim, profissional de beleza, tá? Tudo meio a meio, tudo meio a meio, tá? Com metas, isso é importante. Ai, John, você não pode aprofundar com metas? Cara, tem uma live de quase 2 horas no YouTube falando sobre metas, falando sobre comissão, tá? Mas é simples, tá? Imagina o seguinte, você não pode tratar um cabeleireiro que fatura 7 mil bruto mês da mesma forma que um cara que fatura 40. Você não pode, tá? Por quê? Porque senão o cara de 40 vai falar, meu, eu tô fazendo o quê aqui? Eu vou sair.
Aí você perde o cabeleireiro de 40 e fala assim, nossa, esse mercado da beleza, os cabeleireiros não param, perdi um cabeleireiro, e fica com mimimi lazarento. Por que você perdeu? Porque simplesmente você acha que ele é igual a todo mundo. E ele não é, ele é bicho raro, que é mais ou menos a dica que eu dei para outra menina que falou que queria montar salão. Seja um bicho raro, tá? Então, tudo meio a meio, com metas, com a possibilidade de, se você for bom, você cada vez mais ter benefícios sobre isso. O que você ajuda os profissionais de beleza não tem preço. Que bom, fico feliz. Nós temos mais 3 minutos. John, quanto você cobraria em serviços de tratamento e escova se estivesse começando agora? Cara, é assim, ó. É assim, quando você fala de preço, tá? Começando agora ou não começando agora? A minha pergunta é, o seu serviço é superior à sua concorrência? Como é que eu sempre calculei a minha tabela de preço? Tá? Eu atuava em Moema, então eu pedia para minha esposa, ou enfim, pedia normalmente para minha esposa, ligar para os maiores salões de Moema e descobrir quanto é o corte de cabelo. O corte de cabelo é mais ou menos tanto, eu colocava 30% em cima. Quanto é o reflexo? O reflexo é quanto? Eu coloco até... Então, assim, eu sempre me posicionei como um cabeleireiro caro na região que eu atuo. Por quê? Porque eu acho do fundo do meu coração que eu presto um serviço diferente. Ponto. Tá? Cara, vou até anotar aqui. Precificação. Eu vou fazer uma live sobre precificação. Tá? Mas, enfim... então é assim que eu formulava minha tabela de preço. Por quê? Porque eu prestava um serviço diferente, então me pautava sobre os meus concorrentes e que me posicionava mais caro. Por isso, assim, simples assim. Tá? Agora, se o seu serviço for igual ao dos seus concorrentes ou inferior, aí você vai ter que disputar preço. Tá? Qual é a minha dica? Estuda de verdade, faz tricologia e cosmetologia, porque você vai entregar resultados de tratamento cara, que ninguém entrega. Eu vou te falar, se você falou tratamento e escova, eu vou te falar que a maioria dos cabeleireiros que estão começando agora ou que estão com pouco tempo não sabem escovar cabelo. Seca cabelo de qualquer jeito e modela na prancha, modela no Babyliss, modela... Antigamente, cara, se fazia escova, tá? Assim, se fazia o efeito do Babyliss na escova. Hoje, se você pede para alguém escovar um cabelo, o cara não sabe escovar. Então, assim, se você escova um cabelo, pode ter certeza, você é bicho raro. Por quê? Porque as pessoas não sabem mais fazer. Tá? E pior, acham que sabe. Tá? Então, assim, que preço colocar? Não sei. Faz uma pesquisa no seu entorno. Faz uma pesquisa. Quem são os seus principais concorrentes? Pesquisa lá a tabela de preço deles. Mede a qualidade do atendimento deles e mede a qualidade de produto deles. Se a sua qualidade de atendimento for superior e se a sua qualidade de produto for superior, você está autorizado a colocar até 30% mais caro do que a sua média de concorrência. Respondeu, Mila? Tá ok, obrigado, entendi, que bom, agradeço, de nada. A minha resposta, de nada. Obrigado, João, você tem que ser estudado pela NASA. Você já fez esse comentário uma vez, que legal. Não sei mesmo, você tem razão, tô aprendendo, que bom. O fato de você ter a consciência de não saber já é muito bom. Meninos, deixa eu ver aqui. O Instagram vai me derrubar em 2 minutos. Então, deixa eu explicar de novo, tá? Todas as quartas-feiras, às 7h32, eu entro no Instagram e fico à disposição para esse bate-papo aqui que a gente está tendo agora. Tá? Por que hoje foi às 2? Porque eu tive um problema pessoal. Na verdade, não foi um problema pessoal. A minha menina mais nova teve uma live e a minha prioridade sempre é minha família, sempre. Mas para que eu não ficasse em uma quarta-feira sem a live, eu falei, vou fazer às 2 horas da tarde. Vou fazer às 2 horas. Elas estão lá embaixo lá com a moça que trabalha aqui em casa, elas estão lá embaixo brincando e eu tô aqui fazendo a live com vocês. Tá? Para quê? Pelo meu compromisso que eu falei para vocês, que eu ia entrar aqui todas as quartas-feiras para conversar com vocês. E eu vou fazer isso. Tá? Então, semana que vem, eu volto para 7h32, se Deus quiser, tá? Se tudo que a gente conversou aqui, para você fez algum sentido, por favor, faz o que a galera já está fazendo, soca o dedo no coraçãozinho, marca nos comentários o seu colega que você acha que ele deveria saber desse conteúdo também, para que ele possa participar. Se você quiser, como método de ensino, coloca aí embaixo nos comentários o seu principal aprendizado de hoje, porque quando você anota, você reforça isso na sua mente. E isso fica mais difícil você esquecer. Tá bom? Próximo encontro da academia, segunda-feira, às 22h30, provavelmente com a Carla. E aí eu, John, quarta-feira, às 7h32, vou estar aqui. Vai ser um prazer te ver de novo. Tá bom? Meninos, beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Fui não, deixa eu ver.
Putz, tem um monte de comentário aqui. Deixa eu ler os comentários. Fala, John, fala. Aqui em Salvador o melhor curso é pelo Senac. Tem esse seu conceito. Que bom. Se você acha que tem, tá bom. Obrigado a meu horário. Não, Maria, não vai ser esse horário não, porque esse horário me arrebenta meu dia, tá? Adorei, vocês são demais. Então, meninos, é isso. Muito obrigado. Tem uma pergunta que acabou de entrar. Boa tarde. O que você me aconselharia? Estou montando o salão, estou em dúvida se coloco parceiro ou não. Já respondi isso. Meninos, muito obrigado. Beijo no coração de vocês. A live foi cumprida. Eu fico com peso no coração quando eu não faço. Então, obrigado. Fui!